O arminianismo, que é uma visão teológica sobre a doutrina da salvação, ele tem duas tradições ou duas faces. O arminianismo clássico, que é aquele que vem de Jacó Armínio, mais raiz, né, dos remonstrantes, que são os líderes arminianos posteriores a Jacó Armínio, e o arminianismo wesleyano, que vem mais da visão de John Wesley. John Wesley, um dos mais importantes avivalistas da igreja, um dos mais importantes teólogos da história recente da igreja. Sendo posterior a Jacó Armínio, não tendo vivido as pressões e a perseguição que Jacó Armínio viveu, ele teve tempo de refletir um pouco mais, de pensar um pouco mais, e brilhante como ele era, teologicamente falando, ele desenvolveu algumas questões, algumas particularidades sobre a doutrina da salvação, que gerou algumas diferenças entre a visão wesleyana da doutrina da salvação e a visão arminiana de Jacó Armínio. Eu vou aqui mencionar algumas delas, e colegas divergem sobre essas questões, mas eu vou começar mencionando as mais importantes, no meu ponto de vista, para as menos importantes, ok? E dessa forma ajudar aqueles que têm dúvidas sobre isso. Essa é uma dúvida recorrente que me fazem, então nesse Reels aqui, eu acredito que eu consigo ajudá-los a entender melhor. Primeira aparente contradição ou divergência que há entre arminianos clássicos e wesleyano é a respeito da expiação. A expiação é a doutrina que fala a respeito da morte oferecida por Jesus em favor dos pecadores. E aqui, nesse sentido, são duas visões diferentes, né? Wesley sustentava, o wesleyano, de modo geral, sustentam uma expiação governamental, que Jesus morreu como um modelo de santidade, um modelo de obediência a Deus, e aqueles que depositam fé em Jesus, por essa razão, então, são justificados. Enquanto que arminianos clássicos, Jacó Armínio, sustentava a chamada expiação substitutiva. Jesus morreu em lugar dos pecadores. Então são duas perspectivas, posso gravar outros vídeos explicando melhor sobre elas. Então, de modo geral, os wesleyanos acreditam na expiação governamental, principalmente os arminianos wesleyanos mais recentes. Arminianos clássicos sustentam a chamada expiação substitutiva. Está mais alinhado aos principais reformadores. Uma segunda questão que arminianos clássicos e wesleyanos divergem é sobre a justificação, a doutrina da justificação. Arminianos clássicos sustentam a chamada justificação imputada. Ela é mais jurídica, mais forense, por assim dizer. Significa o seguinte, que Jesus morreu no nosso lugar, fez expiação substitutiva em nosso lugar, e, portanto, nós somos justificados diante de Deus por causa da obra de Cristo, mas continuamos pecadores, continuamos com a natureza pecaminosa, mas Deus olha para nós e ele leva em conta o sacrifício de Jesus. Mas ele nos vê pecadores. Wesley entendeu de uma forma diferente, ele concorda com isso, mas ele meio que acrescentou uma chamada expiação comunicada, ou justificação comunicada, que significa o seguinte: Jesus transfere a sua natureza justa para nós. Então ele não só nos absolve da culpa, mas ele transfere a sua justiça para nós. Então, portanto, somos santos mesmo, ok? Então Deus olha para nós e nos vê santo, enquanto que Armínio entendia de uma maneira um pouco diferente. Uma terceira questão importante que divergem arminianos clássicos e wesleyanos é sobre a segurança da salvação, a natureza da doutrina da segurança da salvação, que é o quinto ponto do FACT. De modo geral, arminianos clássicos entendem que uma vez perdida a salvação, não pode ser mais restaurada, recuperada. Uma vez que a pessoa cai da graça,
está perdido para sempre. O Wesley já entendeu diferente, ele entende que, e os wesleyanos entendem que é possível cair da graça, recuperar a salvação, cair da graça, recuperar a salvação. Por isso que, de modo mais popular no meio pentecostal, se tem um pouco essa visão de que é possível perder e ganhar, perder e ganhar. Arminianos clássicos entendem que, uma vez perdida, não se recupera mais. Outras questões agora menos importantes. Wesleyanos, por causa justamente da chamada justificação comunicada, que é aquela que Cristo transfere a sua natureza justa para nós, se desenvolveu a chamada doutrina da inteira santificação. Essa doutrina de que nós podemos ser inteiramente santos no sentido pleno, não como arminianos clássicos entendem, que continuamos pecadores apenas pelo arrependimento somos perdoados. Essa doutrina é uma doutrina muito particular do wesleyanismo, né, da inteira santificação. Uma outra ênfase que se encontra no meio do arminianismo wesleyano é a dos carismas, dos dons. O Armínio não trabalhou essas questões, não teve tempo de pensar essa questão da pneumatologia, e essa é uma ênfase muito grande no meio dos wesleyanos, sendo inclusive os wesleyanos os precursores do movimento carismático, pentecostal, por assim dizer. Então eu espero ter contribuído um pouquinho mais. Futuramente eu gravo vídeos específicos sobre justificação comunicada e imputada, sobre expiação governamental e substitutiva, e eu vou gravando conteúdo para que você vá aprendendo um pouco mais sobre essas riquezas da teologia evangélica. E somos todos irmãos em Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. Amém, queridos?